Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar de duas derrotas, que o PT, que o PT ou que outros partidos sofreram, não, que o Brasil sofreu. Esse é um vídeo duro de fazer, mas a verdade é que, de certo modo, o Brasil tomou aí um golpe duro e a gente vai falar mais, com mais propriedade, é claro, sobre essa situação, e sobre o perigo, de certo modo, que o Brasil acaba correndo aí ao colocar qualquer pessoa como deputado ou como deputada, dá nisso aí, tá? Em especial, a gente vai falar aqui mais sobre o Nicolas Ferreira e sobre essa senhora aí, ó, que é a deputada, que vai aí comandar a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é muito importante aí para o Brasil, tá? Antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, a do Nicolas Ferreira, e sobre essa senhora aí, que pelo visto vai comandar, parece até uma piada de mau gosto, mas ela vai comandar aí a Comissão de Constituição e Justiça, tá? Então, em especial falando aqui do Nicolas Ferreira, o Brasil foi surpreendido, como dizia a pessoa muito importante para o mundo do futebol, o Brasil foi surpreendido novamente. Como? Com, de certo modo, a escolha do Nicolas Ferreira para ser, de certo modo, aí, consequentemente, o presidente da Comissão da Educação. Fator extremamente importante para a estrutura de qualquer país, A Alemanha, Japão, os países desse nível, tendo o seu país devassado, que foi o caso lá de 1945, após a Segunda Guerra, tanto a Alemanha quanto o Japão conseguiram reestruturar, todo o país através de trabalho e educação. O Brasil poderia fazer o mesmo, mas infelizmente escolhem as pessoas erradas e aí dá nessa situação. Escolheram para a educação o Nicolas Ferreira, que está lá há 2 mandatos e em todos daqueles poucos projetos que ele apresentou, dos 6 aí projetos que apresentou durante todo esse tempo, não tem nenhum desses projetos que tem a ver com a educação, tá? Pelo contrário, a gente vai falar sobre essa senhora, que é essa moça aí, que eu já mencionei para você, mas antes disso vamos falar sobre do Nicolas, que, pelo contrário, foi condenada em primeira instância e em segunda instância, vai ter que pagar 80 mil reais para a deputada, pelo fato de ter cometido injúria, e ele, o Nicolas Ferreira, divulgou um vídeo nas redes sociais, da qual uma menina era, de certo modo, aí de 14 anos, era incomodada, sendo gravada aí em um banheiro, e esse foi o projeto que o Nicolas Ferreira tem. E aí eu te pergunto, para onde o Brasil está indo, para onde, de certo modo, esse país está indo, com esse tipo de gente aí, dizendo que, de certo modo, é o presidente, da Comissão da Educação. E para poder piorar, não sendo suficiente toda essa tragédia, simplesmente colocaram essa senhora aqui para ser, de certo modo, a nova presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá? A deputada Caroline de Tone, tá? Do PL de Santa Catarina. E aí, a primeira fala dela é o seguinte: há um exagero contra Bolsonaro e a CCJ pode sim discutir a anistia do Bolsonaro. E aí, para quem não conhece o que é a anistia, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática aqui sobre essa situação, a anistia é um mecanismo aí, ou pelo menos um remédio, se é que assim a gente pode dizer, sobre a Constituição, essa que é um remédio da própria Constituição, melhor dizendo, que trata, de certo modo, ali de conceder o perdão a alguns indivíduos, que cometeram ali algumas gafes. Na realidade, há muito tempo atrás, quando existia ainda rei, ainda existe em alguns outros países, mas só para você entender, quando ainda existia rei, de modo geral, em todo o planeta, o rei concedia, de certo modo, um perdão, uma anistia ali para aquelas pessoas que cometeram algum tipo de crime político, coisas do tipo. No caso do Bolsonaro, todos nós sabemos que essa não é a realidade do Bolsonaro. A realidade é que o Bolsonaro, supostamente queria, de certo modo, causar vários transtornos aqui para o Brasil, inclusive, supostamente, queria dar um golpe de Estado. Aí vem essa senhora, de uma das comissões mais importantes, uma das mais importantes, que tem aí o objetivo de zelar pela Constituição brasileira. Essa senhora simplesmente decide do nada dizer que o Bolsonaro precisa de uma anistia, quando na verdade o cara queria simplesmente destruir, o Estado Democrático de Direito. Esse é o grande fator, o fiel da balança, de colocar pessoas que têm um compromisso com o povo brasileiro, que têm um compromisso com a democracia, e colocar pessoas como essa senhora, tá? Então por aí você já imagina. É como se, não se querendo aqui, é claro, ser
tendo um pensamento divergente, mas é como se você pegasse, colocasse aí um avião, né, que cabe aí mais ou menos 200 pessoas, ou pelo menos 200 ocupantes, tripulantes, enfim, né, 200 pessoas ali em um avião, você coloca um cara que não tem nunca sequer, né, não tem nenhuma habilitação de carro, quanto mais de avião, aí você vai e coloca, não, você agora vai ser o piloto. Isso em pleno voo, que é o caso de colocar essa senhora aí. Não tem um compromisso com o povo, não criou, não tem história nenhuma, e a história que ela vai fazer é isso, dizer que o Bolsonaro, sim, tem que, de certo modo, ter uma anistia. Mas é importante a gente dizer para essa senhora que, pelo fato dela estar à frente lá, né, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, eles simplesmente, ou a comissão lá, vai poder dizer, olha, essa lei é constitucional ou inconstitucional. Ela não vai ter o poder especificamente de, literalmente, conceder o perdão ao Bolsonaro a qualquer uma dessas pessoas. Por aí, você já vê o nível de conhecimento chinfrim que essa senhora tem, dizer que vai dar anistia para Bolsonaro e coisas do tipo, tá? Então, esse é o perigo, mais uma vez, né? Vou falar de colocar uma pessoa desse nível, assim como ela, como Nicolas Ferreira, à frente aí de cargos extremamente relevantes para o Brasil. Uma verdadeira vergonha, uma verdadeira lástima, né? Falei aqui de outros países como Finlândia, né? Singapura e Coreia do Sul, que são referências em educação. Só que aqui no Brasil parece que as pessoas escolhem ao contrário. Parece que é justamente para poder não dar certo. E aí, um naco dessa sociedade, de certo modo, permanecer com uma grande fatia do bolo. Nunca fez nada pela história do Brasil, de Santa Catarina, estava embaixo de água lá. Não vi essa senhora no meio lá dos bombeiros dizendo, não, vamos para cima, vamos lá ajudar o pessoal lá de Santa Catarina. E aí, apresenta essa presepada. Essa que é a realidade, essa presepada de dizer que Bolsonaro, né, precisa ter anistia. Por que não vai dar anistia pro Joãozinho, que muitas vezes não tinha condições e vivia morando nas ruas, né, e foi apreendido ou preso, de certo modo, pela polícia, e tá cumprindo pena lá sem sequer ser julgado? Bolsonaro tem dinheiro suficiente para poder pagar advogados idôneos, né, claro, competentes, para poder salvar. Aí ela vem e fala assim, não, o pobre coitado do Bolsonaro, inocente, indefeso, precisa, de certo modo, de um perdão, né, judicial, porque ele sim merece 27 anos sem fazer nada lá pela história do Brasil. Pelo contrário, lutando pelo povo e lutando para poder afundar o Brasil. E aí ele merece perdão judicial, e aí ela merece uma anistia. Então dá anistia para todo mundo que tá lá. Essa que é a realidade. Você quer dar anistia? Quer? É preciso conceder uma graça, um indulto, então concede para todo mundo que tem lá. Porque, na minha visão, ele é tão irresponsável quanto qualquer um outro que cometeu lá. E pelo contrário, é importante se dizer que 40% dos que lá estão, né, presos, é importante dizer, muitos desses nem sequer julgados foram, né, nem condenados lá foram, porque estão em prisão preventiva, tá? Então, é importante a gente dizer. Aí vem essa senhora e diz, não, a partir de agora, aqui no Brasil, eu faço o que eu quero. É um dos verdadeiros absurdos, descalabro, uma falta de respeito, o PL, o Companhia Limitada, que tem feito para com o Brasil, com o povo brasileiro. É um povo, assim, que não tem nem dó, sem dó e nem piedade. Falar em anistia, em uma altura dessa do campeonato, dizer que vai ser a presidente da CCJ, né, uma das comissões mais importantes do Brasil, de Constituição e Justiça, e perguntar para ela quantas constituições teve o Brasil, é bem provável que ela não saiba, né? Se perguntar qual foi a última Constituição, perguntar para essa senhora, é bem perigoso ela não saber, porque o objetivo dessa gente não é, de certo modo, Constituição, não é, de certo modo, zelar pelo povo brasileiro, pelas leis brasileiras, pelo contrário, é, de certo modo, ver quais são os máximos de benefício, né, que quando acham, né, benefício na lei, né, o objetivo deles é esse, procurar ali algum benefício para poder soltar bandido, né, do colarinho branco. Porque os que estão presos lá, né, que são menos favorecidos muitas vezes, não tô querendo defender ninguém, mas esses que estão lá, que são de pele escura, que são pobres, que são da periferia, esses, para esse tipo de pessoa aqui, aí esse sim, esse tem que ficar lá. Agora, o que roubou 17 milhões em joia, em colar, em um monte de coisa, esse não. Esse tem que estar solto. Então, é um verdadeiro descalabro, uma falta de respeito para com o povo brasileiro. E, a minha visão, ela, com essa fala desse nível aí, como presidente, ela afronta o povo brasileiro e ataca, de certo modo, a Constituição. Porque a Constituição brasileira, ela não dá
essa autonomia de certo modo, de perdoar quem quer que seja que ataque a democracia brasileira. Por aí você já vê como é que, né, a visão do PL é um verdadeiro assim, é inaceitável.